A avaliação da cena. A avaliação da cena é a primeira e mais importante etapa ao prestar primeiros socorros, pois, ao fazer uma análise completa do ambiente e das condições da vítima, o socorrista pode garantir que está agindo de forma segura e eficaz. A avaliação consiste em observar o ambiente, as condições da vítima e o tipo de emergência. Aqui estão os principais pontos a serem considerados. Passos para avaliar a situação. Antes de se aproximar da vítima, o socorrista deve garantir que o local é seguro para ele e para a vítima. Se o ambiente representar algum risco, como incêndio, vazamento de produtos tóxicos, queda de objetos, materiais cortantes ou um acidente em uma estrada movimentada, o socorrista deve agir com cautela e, se necessário, buscar ajuda especializada. Exemplos de riscos: fios elétricos expostos, fumaça ou cheiro de queimado, áreas de risco de desabamento, trânsito intenso. O que fazer? Se o local for seguro, aproxime-se da vítima. Se o local não for seguro, mova a vítima, se possível e necessário, para um local seguro ou chame os profissionais de resgate. Observar o número de vítimas. O socorrista deve avaliar quantas pessoas estão envolvidas na emergência. Se houver mais de uma vítima, a prioridade deve ser dada às vítimas que apresentam risco imediato de vida, como paradas respiratórias ou hemorragias graves. Essa análise é importante para garantir que as vítimas mais graves recebam ajuda primeiro. Determinar a natureza do acidente ou emergência. O socorrista deve tentar identificar o tipo de emergência, para saber qual a ação inicial mais adequada. Pergunte a testemunhas o que aconteceu, se necessário. Verificar a presença de testemunhas ou ajuda adicional. Caso haja pessoas ao redor, o socorrista pode pedir para que chamem ajuda, ou para que ajudem em tarefas como controlar o tráfego, em um acidente de trânsito, ou fornecer informações adicionais. Essa ajuda pode ser essencial para agilizar o processo de socorro, garantir a segurança do socorrista e da vítima. A segurança de todos os envolvidos, tanto do socorrista quanto da vítima, deve ser a prioridade absoluta. Se o socorrista não estiver seguro, ele pode não ser capaz de prestar os primeiros socorros de forma eficiente ou até mesmo colocar a própria vida em risco. Vamos explorar os passos fundamentais para garantir essa segurança. Medidas para garantir a segurança. Usar equipamentos de proteção individual, EPIs. Sempre que possível, o socorrista deve utilizar equipamentos de proteção individual. Isso ajuda a proteger a si mesmo contra o contato com fluidos corporais ou possíveis substâncias perigosas. Exemplos de EPIs que podem ser usados: luvas descartáveis, para evitar o contato com sangue, fluidos ou secreções. Máscaras, para proteção contra doenças respiratórias e para evitar o contato com fluidos corporais. Óculos de proteção, para evitar que secreções ou partículas atingem os olhos. Se houver um risco iminente de que o socorrista se machuque ou se coloque em perigo, ele não deve intervir diretamente até que o ambiente esteja seguro. Exemplo de situação de risco. Se houver um acidente de trânsito com veículos envolvidos, o socorrista deve garantir que o local está sinalizado e não há risco de novos acidentes, como colisões de outros carros. Espero que essa aula tenha ficado claro a importância da verificação da cena. Essa avaliação deve ser feita de forma rápida, mas muito precisa, para identificar imediatamente os riscos que podem ameaçar a segurança do socorrista e da vítima. A clareza nesse processo é fundamental, pois qualquer falha na percepção de um risco pode resultar em danos adicionais, comprometendo a eficácia do atendimento. Ponto é: não pode gerar mais vítimas. Então seja cuidadoso.